O cheiro chega antes da visão. Poeira quente. Pedra calcária. Algo antigo que não tem nome. Você está em pé na borda de um vale estreito, a poucos metros de Jerusalém, e o que vê abaixo parece impossível. Dezenas de milhares de túmulos brancos cobrem cada centímetro da encosta, tão densos que parecem escamas de uma criatura enterrada, tão antigos que alguns não têm mais nome, apenas pedra sobre pedra sobre pedra. Este lugar tem 3.000 anos. 3 religiões diferentes, com histórias de sangue entre si, concordam em uma única coisa sobre este vale. É aqui que o mundo vai acabar. Não metaforicamente, literalmente. O Islã diz que uma ponte fina como fio de cabelo será esticada sobre este abismo no dia do julgamento, e cada alma terá que atravessá-la. O judaísmo diz que os mortos ressuscitarão primeiro aqui, mais perto de Deus. O cristianismo diz que é aqui, neste vale específico, que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. 3 fés. 3 profecias. Um único vale com 500 metros de largura. E em 2022, arqueólogos encontraram algo debaixo do solo deste vale que nenhum texto religioso jamais mencionou. Algo que pode mudar completamente o que sabemos sobre por que este lugar foi considerado sagrado em primeiro lugar. Seu nome hebraico é Je-Ben-Hinnom, o Vale do Filho de Hinnom. Mas o mundo o conhece por outro nome, Josafá. E o nome carrega peso como nenhum outro pedaço de terra no planeta. Para entender por que 3 civilizações religiosas distintas convergem para este ponto específico no mapa, é preciso voltar à mais antiga das fontes, o livro de Joel, escrito entre os séculos 9 e 4 a.C. No capítulo 3, versículo 2, o texto diz que Deus reunirá todas as nações no Vale de Josafá para o julgamento final. A palavra Josafá, em hebraico, é Yehoshafat, que significa literalmente Yahweh julga. O lugar não é apenas onde o julgamento acontece, o lugar é o julgamento. Geograficamente, o vale fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, em Jerusalém. Tem cerca de 30 metros de profundidade e pouco mais de 500 metros de largura no ponto mais estreito. O rio Cedron, hoje seco na maior parte do ano, cortava seu fundo. Quando havia água, ela brilhava entre as pedras calcárias como mercúrio derretido ao entardecer. Mas havia algo mais neste vale antes das profecias. Em algum momento anterior ao século 11 a.C., e antes que o Templo de Salomão fosse construído, antes que Davi chamasse aquela colina de sua capital, tribos cananitas usavam este vale para rituais funerários. A arqueóloga israelense Gabi Laron documentou em 1996 vestígios de oferendas votivas e estruturas de combustão associadas a cultos dos mortos, práticas que o Antigo Testamento mais tarde condena explicitamente. É possível que o vale já tivesse uma aura de fronteira entre os vivos e os mortos, muito antes de qualquer texto bíblico. Esta descoberta importa por um motivo incômodo. Sugere que a santidade do vale não foi criada pelas religiões abraâmicas. Foi herdada de algo mais antigo, algo que os primeiros israelitas já encontraram lá e ressignificaram para sua própria cosmologia. O rei Josias, em 621 a.C., tentou purificar o local. O segundo livro dos Reis, capítulo 23, relata que ele profanou o Tofete, uma área dentro do vale onde crianças teriam sido sacrificadas ao deus Moloque. A palavra Gena, usada no Novo Testamento para descrever o inferno, deriva diretamente de Je-Ben-Hinnom, Vale de Hinnom. O lugar que virou metáfora para o fogo eterno começou como um aterro sanitário, onde os corpos daqueles que não mereciam sepultura eram incinerados. O fogo, o cheiro de cinza, a sensação de estar perto demais de uma fronteira que não devia ser cruzada. É com esta carga que o Islã chegou ao vale no século VII. O Alcorão, na Surata 1972, descreve que todos os seres humanos passarão pelo Jahannam, o inferno, como um rito de passagem antes do julgamento.
A tradição islâmica posterior localizou a passagem física desta travessia exatamente aqui, sobre o cédron seco. A ponte Sirat, fina como cabelo, afiada como lâmina, estaria esticada sobre este vale no dia da ressurreição. Os justos atravessarão como luz. Os condenados cairão. Por isso, há tantos túmulos. Morrer perto do local do julgamento significa ressuscitar perto de Deus. Esta lógica moveu famílias por séculos, judias, cristãs, muçulmanas, a pagar fortunas por 1 metro quadrado de pedra calcária neste vale estreito. Um lugar para o qual você já esteve, mesmo sem nunca ter ido. O maior cemitério contínuo em uso no mundo tem um problema que ninguém fala em voz alta. Está ficando sem espaço. Mas antes de chegarmos ao presente e ao que foi encontrado sob o solo em 2022, é preciso entender o que os arqueólogos foram desenterrando, camada por camada, ao longo do último século neste vale. A exploração sistemática do Vale do Cédron começou com Charles Warren, oficial britânico e arqueólogo amador, que entre 1867 e 1870 abriu trincheiras pelo vale a mando do Palestine Exploration Fund. Warren encontrou estruturas que datavam do período do Segundo Templo, 516 a.C., 70 d.C. Mas o que mais o perturbou não foi o que encontrou, e sim o que não conseguiu alcançar. Sob as camadas romanas e helenísticas, havia algo mais fundo que suas ferramentas do século XIX não conseguiam atingir sem comprometer a estabilidade das sepulturas acima. Em 1873, ele escreveu em seu diário: "Este vale guardará seus segredos por muito tempo ainda. O que está abaixo pertence a uma era que nem nós, nem nossos filhos alcançaremos." Ele estava certo por quase 150 anos. E aqui surge um problema que nenhum arqueólogo gosta de admitir em voz alta. Escavar um cemitério ativo, sagrado para 3 religiões, em uma cidade que é ao mesmo tempo capital disputada e polvorinho geopolítico, é quase impossível. Cada centímetro de progresso científico custa anos de negociação política e religiosa. O próximo grande passo viria apenas em 1923, quando o arqueólogo britânico John Garstang identificou sepulturas esculpidas na rocha na encosta leste do vale, câmaras funerárias coletivas que os especialistas chamam de Kokim. Estas tumbas, usadas entre os séculos I a.C. e segundo d.C., eram a versão prática da crença na ressurreição. Os corpos eram depositados em nichos escavados na pedra viva, e após a decomposição, os ossos eram coletados e guardados em caixas de pedra calcária chamadas ossários. Os judeus do período do Segundo Templo acreditavam que, na ressurreição, Deus reuniria os ossos. Era, portanto, essencial mantê-los organizados. Alguns destes ossários tinham inscrições. Em 1990, durante obras de construção em Jerusalém, foi descoberto por acidente um conjunto de ossários em uma câmara funerária na área sul do vale. Um deles carregava a inscrição Yosef Bar Caiafa, José, filho de Caifás, o sumo sacerdote que, segundo os evangelhos, ordenou a execução de Jesus Cristo. A descoberta foi imediatamente controversa. Os ossários foram estudados pelo arqueólogo Zvi Greenhut, da Autoridade de Antiguidades de Israel, que publicou seus resultados em 1992. A análise dos ossos sugeria um homem de aproximadamente 60 anos. A inscrição era autêntica, a caligrafia e o estilo eram consistentes com o período, mas a identificação com o Caifás bíblico permanece debatida até hoje. É possível, não é certo. Mas este achado trouxe mais perguntas do que respostas. Se o sumo sacerdote que ordenou a execução de Jesus foi enterrado a poucos metros do vale, onde Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, o que isso diz sobre a geometria da história? Sobre como o destino se dobra sobre si mesmo neste pedaço de calcário? Esta é a natureza da arqueologia neste vale. Você encontra algo que parece confirmar tudo, e aí descobre que confirma apenas a possibilidade.
Em 2015, uma equipe conjunta da Universidade de Tel Aviv e do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica iniciou o maior levantamento geofísico já realizado no Vale, usando tecnologia de georadar de alta resolução. E aqui surge um problema que os pesquisadores não esperavam encontrar, não no solo, mas na burocracia sagrada acima dele. O objetivo era mapear o subsolo sem escavar, preservando as sepulturas existentes enquanto tentavam entender o que havia abaixo delas. O que encontraram entre 2015 e 2019 foi surpreendente, mas ainda inconclusivo. Anomalias no subsolo que sugeriam câmaras vazias em profundidades entre 4 e 12 metros, em múltiplos pontos ao longo da encosta leste. Câmaras que não correspondiam a nenhuma sepultura registrada nos mapas históricos. Em setembro de 2022, os pesquisadores publicaram os resultados finais na revista Journal of Archaeological Science Reports. O estudo, liderado pelo professor Amos Frunkin, do Departamento de Geografia da Universidade Hebraica, confirmava a existência de pelo menos 7 câmaras subterrâneas não mapeadas, algumas com dimensões estimadas entre 8 e 15 metros quadrados. A hipótese mais aceita entre os pesquisadores é que estas câmaras sejam sepulturas da primeira era do templo, ou seja, anteriores à destruição babilônica de 586 a.C. Se confirmado por escavação direta, seria a primeira vez que sepulturas desta era são encontradas intactas no vale. Mas há uma segunda hipótese, menos aceita, mais perturbadora. Alguns pesquisadores, incluindo o geólogo Uri Davidovich, que colaborou com o estudo de 2022, levantaram a possibilidade de que algumas destas câmaras sejam pré-israelitas, estruturas canaanitas, que precedem o período do templo em vários séculos. Isto confirmaria e amplificaria o que Gabi Laron havia sugerido em 1996, que o vale era sagrado antes do monoteísmo, que sua aura de fronteira entre os vivos e os mortos não foi criada por profetas, já estava lá. O que fazer com isso depende de quem você é, e aqui é onde a arqueologia encontra a política, e ambas encontram a fé. Em 2018, o historiador palestino Salim Tamari, do Instituto de Estudos de Jerusalém, revisitou uma hipótese provocativa que o geógrafo Meron Benveniste havia levantado em 1986, a de que a sacralidade escatológica do vale, a ideia de que seria o palco do julgamento final, foi sistematicamente amplificada por líderes religiosos medievais, tanto judeus quanto islâmicos e cristãos, como estratégia de controle territorial sobre Jerusalém. O argumento não é que as religiões mentiram, é mais sutil. As tradições proféticas existiam, mas sua associação específica com este vale geográfico particular foi reforçada, elaborada e monumentalizada durante períodos de conflito pelo controle da Cidade Santa. Quanto mais sagrado o vale, mais legítimo o controle sobre ele. Tamari documenta que entre os séculos XII e XIV, período das Cruzadas e da Reconquista Islâmica, houve um aumento dramático nas narrativas que descreviam detalhes físicos específicos do julgamento final neste vale. Pontes, fogos, a posição exata onde os mortos ressuscitariam. A hipótese não é consenso. Muitos estudiosos de teologia e história das religiões a rejeitam, argumentando que as fontes primárias são anteriores ao período medieval. Mas ela não pode ser descartada facilmente, e coloca uma pergunta que nenhum dos 3 grupos religiosos responde com conforto. E se a santidade do lugar e a necessidade política de controlá-lo se alimentaram mutuamente, ao longo de séculos, até se tornarem indistinguíveis? Esta é a pergunta que o vale não responde. Ele apenas continua existindo, com seus túmulos brancos na encosta, suas câmaras silenciosas no subsolo e o pó quente que chega antes de qualquer visão. Lucas Mendonça tinha 32 anos quando chegou a Jerusalém pela primeira vez. Engenheiro civil de Uberlândia, Minas Gerais, ele não havia ido por razões espirituais. Sua empresa havia sido contratada para um projeto de consultoria de infraestrutura urbana em parceria com uma firma israelense, e Jerusalém era apenas mais uma cidade no cronograma.
Ele se descrevia como agnóstico desde os 19 anos, filho de católicos fervorosos. Havia perdido a fé sem drama, sem ruptura, apenas como quem esquece o caminho para uma casa que visitava na infância. Era março de 2022. Fazia frio. Um frio seco que entrava pelos ossos de um jeito que o frio úmido do interior mineiro nunca faz. No segundo dia, entre reuniões, ele pediu ao guia local para ver algo que turista normal não vê. O guia o levou ao vale antes do amanhecer. Era escuro ainda, Lucas me contou, em uma entrevista por vídeo, 2 anos depois. Você ouvia o som dos seus próprios passos entre as pedras. E aí começou a clarear devagar, e de repente você percebia que estava rodeado de tumbas, milhares delas, em silêncio total. Não tinha nenhum barulho de cidade, só aquele peso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. Eu não acredito em ressurreição. Não acredito em julgamento final. Mas naquele lugar, naquela hora, eu entendi de um jeito físico, não intelectual, porque os seres humanos precisam de um lugar para isso. Um lugar onde colocar o peso de toda a morte que existe no mundo. Ele voltou 2 vezes desde então, ainda agnóstico. O som chega antes de qualquer coisa. Não é barulho, é a ausência dele. Um silêncio denso, quase pressurizado, que não combina com uma cidade de 1 milhão de habitantes a menos de 500 metros dali. O Vale de Josafá, ou Vale do Cedron, como os geógrafos preferem chamar, existe hoje em uma tensão permanente entre o sagrado e o cotidiano, que seria cômica se não fosse tão profunda. Do lado israelense, o cemitério judaico no Monte das Oliveiras é o mais antigo cemitério judaico em uso contínuo no mundo. Estima-se que contenha entre 150 mil e 180 mil sepulturas distribuídas ao longo de séculos. Os preços de um lote funerário aqui chegam a $30,000, não por luxo, mas por escassez e por localização escatológica. Famílias de todo o mundo pagam fortunas para garantir que seus mortos estarão na fila certa no dia certo. Do lado palestino, o bairro de Silvan se estende pela encosta sul do vale. Famílias que vivem há gerações sobre aquilo que pode ser uma das camadas arqueológicas mais densas de Jerusalém. Cada obra de expansão ou renovação urbana torna-se uma negociação tensa com a arqueologia abaixo e com a política acima. No centro do vale, há 3 monumentos que qualquer visitante encontra: o túmulo de Absalão, o túmulo dos filhos de Ezir e o túmulo de Zacarias. Esculpidos diretamente na rocha calcária, datam do período do Segundo Templo, entre os séculos I a.C. e I d.C. Nenhum deles é, de fato, o que o nome sugere. O túmulo de Absalão não tem nenhuma conexão comprovada com o filho do rei Davi. Os nomes foram dados pela tradição popular medieval. Uma camada de narrativa sobre uma camada de pedra sobre uma camada de ossos. Em 2023, a Autoridade de Antiguidades de Israel iniciou um projeto de restauração dos 3 monumentos, o mais ambicioso desde os anos 1980. As fotos do processo revelaram que o calcário estava se degradando mais rapidamente do que o esperado. A combinação de poluição, variações de temperatura e o peso acumulado do tempo estava literalmente dissolvendo as bordas esculpidas. Partes que existiam há 2.000 anos podem desaparecer nos próximos 50. A arqueologia subterrânea, por sua vez, segue paralisada em espera. As 7 câmaras identificadas pelo Georadar em 2022 não podem ser escavadas sem autorização das autoridades religiosas que controlam o cemitério acima delas. O protocolo halachíco judaico proíbe a perturbação de sepulturas, mesmo que as câmaras abaixo sejam mais antigas do que o cemitério que as cobre. O professor Frumkin e sua equipe aguardam uma decisão rabínica que pode levar anos, décadas, ou nunca vir. Enquanto isso, o vale recebe milhares de visitantes por dia, peregrinos cristãos que descem do Monte das Oliveiras seguindo o mesmo caminho que Jesus teria percorrido na Semana da Paixão. Famílias judias que visitam túmulos de parentes enterrados há gerações. Turistas muçulmanos que olham para a encosta e recitam em voz baixa versos do Alcorão sobre o dia da ressurreição. E há os outros,
como Lucas Mendonça, que chegam sem fé declarada e saem carregando algo que não conseguem nomear. Este pode ser o segredo mais bem guardado do vale. Ele não precisa que você acredite. Ele apenas existe, com a paciência de quem tem 3.000 anos de prática em esperar. Existe um tipo de lugar no mundo que não pertence ao presente. Não porque seja ruína ou museu, mas porque acumulou tanta camada de significado humano, tanto medo, tanta esperança, tanta morte e tanta crença na vida depois da morte, que o tempo parece se comportar de maneira diferente ali. Como se o ar fosse mais espesso, como se suas próprias memórias ficassem mais pesadas. O Vale de Josafá é um desses lugares. 3 milênios de humanidade escolheram este vale estreito, este corte na pedra calcária entre duas colinas de uma cidade que nunca teve paz, para depositar sua maior aposta, a de que a morte não é o fim, que haverá um momento de acerto de contas, que existir importa o suficiente para ser julgado. Há algo de corajoso nisso, quando você para de lado as diferenças teológicas e olha para o gesto humano nu. Enterrar seus mortos num lugar específico, porque você acredita que é ali que Deus vai procurá-los. Pagar fortunas por 1 metro quadrado de calcário, porque você quer que sua avó, seu pai e sua filha estejam na fila certa no dia certo. Atravessar o mundo para ficar em silêncio numa encosta antes do amanhecer, porque algo naquele lugar faz o peso da existência parecer justificado. E sob tudo isso, sob os túmulos, sob os ossários, sob as câmaras silenciosas que os arqueólogos ainda não abriram, há algo mais antigo ainda. Um povo pré-bíblico que, antes de Moisés, antes de Abraão, antes de qualquer nome que reconhecemos, também escolheu este vale para seus rituais com os mortos. O que eles sabiam que nós ainda não entendemos completamente? Talvez a resposta esteja naquelas câmaras subterrâneas que esperam permissão para ser abertas. Talvez esteja no rosto de Lucas Mendonça, quando ele ficou em silêncio, naquela manhã fria de março, rodeado de pedras que tinham nome e pedras que não tinham mais. Ou talvez a resposta seja o próprio fato de que 3 civilizações tão diferentes, com histórias tão marcadas pelo conflito mútuo, nunca conseguiram se afastar deste lugar. Porque alguns lugares não escolhem você. Você os escolhe sem saber por quê, e passa o resto da vida tentando entender o que foi aquilo. O Vale de Josafá espera, como sempre esperou, com a paciência de quem sabe que, no fim, todos chegam. Se este lugar era sagrado antes de Deus ter nome, quem escolheu quem?